Para criar uma ordem de serviço, acessamos o menu Produção, Lista de itens sem OS. Será exibida uma listagem de produtos do tipo Industrialização, das vendas que foram geradas e que ainda não foram associadas a nenhuma OS. Selecione a filial desejada e o período em que as vendas foram geradas. Nesse exemplo, informarei para que o sistema exiba todos os itens que não possuam ordens de serviços das vendas emitidas entre os dias 1º de janeiro de 2000 até a data atual. Clicando em Carregar lista, será exibida a relação de produtos agrupados pelo número da venda e a identificação do cliente ou da obra. O próximo passo é analisar cada venda e definir quais itens serão encaminhados para a produção, ou seja, para quais itens deverão ser geradas as ordens de serviço. O encarregado da produção seleciona os itens que irá produzir e depois clica no menu Ações, Gerar OS. Para essa venda, que possui vários itens, selecionamos os que desejamos produzir agora e depois geramos a ordem de serviço. O documento da OS será criado apenas com os itens que foram selecionados. Podemos gerar uma única ordem de serviço contendo todos os itens da venda de uma única vez, clicando no link Gerar OS que aparece ao lado da identificação da venda. Utilize essa opção quando desejar gerar uma única OS para o pedido inteiro. Existe a opção de quebrar as quantidades que serão produzidas antes de gerar a ordem de serviço. Por exemplo, nessa venda, foi feito um pedido de 10 unidades de pia. Vamos supor que a minha capacidade de produção para essa semana seja de apenas 5 peças. Sendo assim, informo o número de peças que serão produzidas no campo em amarelo. Seleciono o produto e clico em Ações, Gerar OS. O sistema irá gerar a ordem de serviço com apenas as quantidades que foram informadas no campo em amarelo. O saldo das 5 restantes ficarão pendentes até o momento em que decidir gerar uma nova ordem de serviço. Reparem que eu fiz a geração da ordem de serviço de apenas 5 peças. Portanto, eu possuo mais 5 peças em aberto, que eu posso estar fazendo a geração da ordem de serviço em um outro momento. Para a venda 1388, eu fiz uma geração de 3 ordens de serviço. Cada ordem de serviço terá o número do pedido / o número sequencial da OS que é utilizado para identificar a ordem de serviço no sistema. Você também pode alterar as quantidades dentro do documento da ordem de serviço, desde que essas quantidades não ultrapassem as quantidades informadas no pedido. Recapitulando, após a geração do pedido, o encarregado da produção acessa o menu Produção, lista itens sem OS, seleciona os itens que irá gerar a ordem de serviço e depois gera o documento da OS clicando no menu Ações, Gerar OS. Depois de geradas as OS, a próxima etapa é fazer o controle do status da produção e sinalizar para a equipe que seja dado o início do corte e beneficiamento das peças. Podemos acessar as ordens de serviços criadas através do menu Produção, Lista Ordem de Serviços, OS Produção Interna. Será exibida a lista de todas as ordens de serviços que foram criadas no sistema. É possível filtrar essas informações utilizando o período desejado, pela data da geração da OS, data da geração da venda ou a data prevista de entrega. Podemos também informar o status que desejamos consultar, ou então fazer uma busca para uma OS específica, informando o número do pedido, ou o número da ordem de serviço, ou o nome do cliente. Aqui, irei selecionar as ordens de serviços com status pendente que foram geradas entre 1º de janeiro de 2000 até a data atual. Faço a seleção das informações que desejo consultar e clico no botão Carregar lista para gerar as informações na tela. Por padrão, quando é criada uma ordem de serviço, esse documento fica com status pendente, aguardando pelo início da execução. O encarregado da produção precisa informar o responsável pelo corte das peças e acabamento dos materiais. Clicando no ícone lupa,
visualizamos os detalhes pertinentes a esse documento, como os dados da obra, a situação ou status da ordem de serviço e a listagem de itens para a industrialização. Na aba Observações, são informadas as observações da venda, assim como observações específicas para o corte e beneficiamento das peças. A aba Consumo lista a metragem quadrada total utilizada de cada material e a quantidade de produtos de revenda, quando informados no projeto. Por exemplo, para essa ordem de serviço serão beneficiados 2 materiais, o granito Super Nano e o granito Verde Batuba, 3 metros quadrados do Super Nano e 0,72 metros quadrados do granito Verde Batuba. Nesse momento, é muito importante sinalizar a data prevista para a finalização da ordem de serviço. Haja visto que essa data ela é carregada automaticamente de acordo com a data prevista que foi informada na venda. Para os casos em que for constatada uma divergência de medidas entre o projeto e a medição no local, você pode fazer a alteração das medidas clicando no detalhe do produto e selecionando a função Ajustar medidas. Aqui você lança as medidas corretas das peças e clica em Salvar alterações. Eventualmente, poderíamos gerar um relatório de divergências e ajustes entre as ordens de serviços e a venda. Na aba Atividades, serão identificados os funcionários que serão responsáveis pelo corte e serviços de beneficiamento e instalação. Basta selecionar o tipo de atividade que será exibido a listagem de serviços que deverão ser executados. Nessa ordem de serviço, selecionando a atividade corte, o sistema lista 2 serviços de corte de granito que foram utilizados nos itens selecionados para essa ordem de serviço. Se na venda foi especificado um acabamento ou um serviço, o mesmo também será exibido como uma atividade. Clicando no botão lupa, podemos editar a atividade, informando qual funcionário será responsável pela execução da mesma, assim como a data de início e a data final e o status da execução da atividade. Essas atividades poderão ser consultadas em um painel específico, onde cada funcionário poderá visualizar sua tarefa individual e sinalizar o momento em que iniciou e terminou a atividade. O relatório da ordem de serviço deverá ser impresso e encaminhado para os responsáveis do corte e acabamento. Esse documento possui a identificação e as informações detalhadas de cada item, como as medidas das peças e serviços que deverão ser executados. Se houver necessidade de alterar um desenho anexado a um serviço, selecione o serviço desejado e clique no menu ao lado da descrição do produto. Selecione a opção Alterar desenho. Aqui nós podemos anexar imagens de projetos, ou seja, você pode escanear um desenho ou então carregar uma imagem JPEG ou um arquivo de imagem para dentro do projeto. Na ordem de serviço também é possível armazenar arquivos, documentos ou projetos de AutoCAD, que servirão de apoio para os responsáveis da execução. Quando for iniciar o corte das peças, é preciso alterar o status da ordem de serviço para Em Produção, sinalizando que esse documento já está sendo trabalhado. O encarregado da produção será o responsável por alterar os status das ordens de serviços de acordo com a etapa em que a mesma se encontra na produção. Selecionando as OSs desejadas, clicando no menu Ações e Alterar status da produção. O processo de produção. Como pudemos observar, o controle de produção sempre dependerá de um encarregado que deverá alimentar as informações no sistema para que o processo funcione da forma eficiente como um todo. E assim encerramos esse tutorial. Se possuir alguma dúvida ou desejar maiores informações, entre em contato com o nosso suporte técnico através do menu Suporte, Chat, ou então através do website gransoftweb.com. Obrigado pela sua participação.